Eu sempre digo nas aulas que fazer a radiografia não é difícil, é muito fácil, tanto que vocês, com uma breve orientação, foram lá e fizeram as radiografias perfeitas. Alguns erros, normal, mas saiu toda a maioria, 90%, 95% dos alunos, dos colegas conseguiram fazer as radiografias e foi algum detalhezinho que é normal, aqueles que não conseguiram. Viram que não é nada muito difícil. Fazer uma radiografia com posicionador radiográfico, qualquer pessoa bem treinada vai fazer. Agora, o que é mais complicado é interpretar essa radiografia. E isso é muito mais importante para a gente. Né? Na maioria dos serviços onde vocês vão trabalhar, vocês não vão fazer a radiografia. Você vai receber a radiografia e vai ter que interpretar. Vai ter que interpretar o que é normal para depois entender o que não é tão normal assim. E aí é onde complica um pouco, certo? A gente tem que entender que em radiografia existe uma coisinha chamada sobreposição. E tudo aquilo que vocês conheceram de anatomia, né? Anatomia topográfica, pegando, observando em um conhecimento, digamos assim, 3D, isso vai ser radiografado e jogado para uma folha. Isso vai ser planificado, não vai ser mais 3D. Mas todas as estruturas vão aparecer de certa forma. Existe uma sobreposição das imagens. Então é muito importante eu conhecer a anatomia topográfica para depois tentar conhecer e identificar a anatomia radiográfica. Né? Interpretar a radiografia não é fácil. Quem trabalha com isso, na grande maioria das vezes, fazem salas próprias para isso, salas escuras, hoje com radiografia digital, com alguns computadores que possam ampliar essa imagem, lupas que eu consigo observar. Então tem todo um ambiente para a gente conseguir observar isso. Por quê? Porque realmente é difícil e é muito importante. Eu posso ver uma imagem interpretada de uma forma, você pode ver uma imagem interpretada de outra forma. E aí quem vai estar correto? Então a gente tem que tentar afinar, alinhar isso daí para tentar minimizar os erros e dar diagnósticos errados para o nosso paciente, certo? Na aula eu sempre faço uma brincadeira para vocês verem como a mente da gente é um pouco complicada. Coloco algumas imagens que tem várias disponíveis na internet, imagens que vão mostrar e vão deixar a gente confuso, porque de fato o nosso olhar difere de pessoa para pessoa, a nossa interpretação é muito individual. Então, por exemplo, às vezes eu pergunto quantas pessoas tem aqui, a grande maioria vai me dizer que são 5, né? Tem uma senhora aqui, tem uma pessoa sentada, outra pessoa com um violão, outro senhor e uma mulher aqui na orelha. Mas se eu perguntar quantas pessoas realmente tem aqui, só são 3. Isso aqui são sobreposições de imagem, né? Mas na verdade essa senhora e esse senhor eles não existem, né? Tem pessoas que veem uma pessoa ainda nessa garrafa que eu não consigo ver tão bem, e já me disseram que tem pessoa deitada aqui. Eu consigo até ver um coelho, mas uma pessoa eu nunca vi aí. A gente sempre começa a aula mais descontraído fazendo essa brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Por exemplo, aqui não tem pessoa nenhuma, mas a sobreposição dessa imagem desses pássaros com essa árvore nos leva a crer que eu consigo visualizar o rosto de uma pessoa. Então, na radiografia, eu vou ter muita sobreposição de imagem. Em alguns momentos eu posso levar a crer que é um reparo anatômico e na verdade não é. Ou então que é uma coisa patológica, que é um problema que pode estar acontecendo ali e na verdade não passa de uma anatomia, alguma modificação que possa estar acontecendo. Então a gente tem que compreender isso, que é difícil, e a gente tem que treinar nossa visão para cada vez ser melhor nessa questão de interpretação de imagem. Olhe bem, aqui eu tenho uma imagem que se eu olhar aqui para cima eu vou ver 2 colunas quadradas, mas se eu olhar aqui para baixo eu vou ver 3 colunas, né, circulares, redondas. E aí eu pergunto, quantas colunas tem realmente nessa imagem? Quem fez essa imagem colocou até um soldado romano aqui para tentar deixar a gente mais confuso ainda, porque se você olhar para ele, olhar para o centro dessa imagem, você acaba vendo 5 colunas. Vê as 2 colunas quadradas e as 3 colunas aqui ao mesmo tempo, então deixa confuso o cérebro da gente.
E se eu perguntar realmente, tem 2 colunas quadradas ou tem 3? Ah, professor, isso aí é uma imagem manipulada, não dá para ter certeza absoluta. Realmente eu concordo com você. Mas se você observar, essa pessoa está com o ombro um pouquinho para trás dessa coluna, o que leva a crer que aqui realmente existe uma coluna. Então, a nossa suposição é que são 3 colunas e não apenas 2 quadradas. Na radiografia vai ter muito disso. A radiografia ela é sugestiva. Às vezes eu vou ver uma imagem que vai me chamar a atenção e eu vou dizer assim, olha, isso aqui parece um cisto. Eu não tenho certeza absoluta. Porque, para ter certeza, eu preciso fazer outros exames, fazer uma biópsia. Então, a imagem vai ser sugestiva de um cisto odontogênico, por exemplo, né? A gente continua a aula brincando ainda, para vocês chamar a atenção que vocês precisam visualizar toda a radiografia ou toda a imagem antes de fazer suas interpretações. A maioria das vezes o pessoal acha muito graça nessa imagem, porque vê logo que a menina ou essa pessoa está bem próximo do cavalo, mas eu questiono como é que a gente sabe que de fato essa pessoa está próxima do cavalo. Na verdade, como é que a gente sabe que existe uma pessoa aí? Como é que a gente não pode imaginar que pode ser apenas um casaco debaixo do rabo do cavalo, ou que essa pessoa pode estar a 1 metro de distância desse cavalo e a foto favoreceu essa interpretação? Então não é bem assim, só olhar o que eu quero ver, eu tenho que analisar a imagem como um todo. Lógico que se eu avaliar essa imagem como um todo, dá para ter certeza que tem uma pessoa aí. O que ela está fazendo aí eu não sei, mas que tem, tem. Porque se a gente vê aqui a sombra, a gente vê 2 pernas que provavelmente são de uma pessoa que está aqui bem próxima aqui do traseiro aqui do cavalo, né? Aí você pode dizer, ah, professor, mas aqui são as pernas do cavalo. Pô, se aqui são as pernas do cavalo, meu amigo, não é um cavalo, deve ser uma outra coisa, né? Porque eu acho que as pernas são aqui, né? Bom, só para fechar, como realmente é complicado isso é uma imagem, já não é de tanta brincadeira, é um estudo que fez uma pergunta simples para as pessoas pesquisadas. Perguntou se essa pessoa estava triste ou feliz e depois colocou essa imagem, né? Por incrível que pareça, 75% dos entrevistados falaram que essa pessoa está muito mais triste do que essa outra pessoa. Quando na verdade é a mesma imagem espelhada. E o que foi que eles concluíram? Pô, 75 pessoas conseguiram ver mudanças. Eu, por exemplo, quando eu olho as 2 juntas, eu ainda consigo identificar que essa pessoa está bem mais triste do que essa. Mas por quê? Eles suporam que a gente, quando olha o rosto de alguém ou olha uma imagem, a gente nem sempre olha para toda a imagem. A gente fixa nosso olhar em algum canto. O dentista, por exemplo, vai fixar sempre na boca, a gente vai estar sempre avaliando a boca das pessoas. Mas eu, por exemplo, estou na parcela da população que sempre olha para o lado direito das pessoas. Então, se eu olhar só para essa região aqui, eu consigo compreender e entender que está bem mais feliz do que essa outra. Já tem pessoas que olham para esse lado e aí não conseguem ver tantas mudanças. Então, isso é importante para a gente compreender que nossa visão, nosso cérebro não funciona igual. A gente tem que treinar, a gente tem que ir para o laboratório de imagem, a gente tem que estar lá na clínica fazendo as radiografias, interpretando as radiografias têm que sair com qualidade, eu tenho que ter um critério para isso e eu tenho que observar realmente os reparos anatômicos. Só com o tempo vocês vão ficar cada vez mais craque para não errar, para não ter perigo de dar diagnósticos errados, para conseguir identificar a anatomia e também identificar depois o que não é tão anatômico, o que já seria patológico, o que seria alterado, certo? Bom, aqui ó, até para provar, vou abrir aqui a imagem do livro. A gente vai começar exatamente como o livro propõe, tentando identificar as estruturas topográficas do dente. Vocês já devem saber, vocês têm que saber isso, que o dente é composto por uma camada mais densa, mais mineralizada, chamada de esmalte na coroa. É o que protege a estrutura que não é tão mineralizada assim, que é a dentina. Existe a dentina na porção coronária e existe a dentina aqui na porção radicular, certo? Aqui, recobrindo essa raiz, existe uma
fina camada de um outro tecido que chama cemento. E aqui dentro, tá vermelhinho, é a pulpa, né? O feixe vásculo nervoso, que na radiografia a gente não vai conseguir visualizar, porque é um tecido mole. Na radiografia a gente não consegue ver. A gente vai conseguir ver o quê? O espaço dessa polpa, certo? Então a radiografia vai me dar um gráfico mais ou menos assim, ó, o esmalte, a dentina, a polpa. Esse dente, quando está dentro do alvéolo, evidentemente, a gente vai conseguir ver o ligamento periodontal também e vai conseguir ver o osso que suporta tudo isso daqui, né? A gente vai conseguir ver o periodonto. Uma fina camada que tem aqui no alvéolo, a gente chama de lâmina dura. Isso tudo vocês têm que conseguir identificar nas radiografias. Eu sempre costumo falar que